Bom dia a todos. Agradeço o convite. Eu me sinto aqui uma privilegiada hoje por estar ocupando esse momento aqui num culto especial em homenagem às mulheres. E uma privilegiada também falando para privilegiados, porque estudar num colégio lindo como esse, ter a oportunidade de ouvir um coral que por si só já é uma bênção completa para a gente nesse sábado pela manhã, assistir nesse templo maravilhoso. Enfim, somos todos privilegiados nesta manhã, graças a Deus. E a palavra de Deus nos diz que é bom que os irmãos estejam reunidos em união para adorar o nome de Deus. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Especificamente, quando nós pensamos sobre um dia internacional para a mulher, né? Existem alguns, principalmente os mais novos, que podem se questionar, falar assim, mas será que a gente precisa mesmo, né, de um dia especial para as mulheres? Porque, afinal de contas, eu vou para a escola, né, uma menina pensando, eu vou para a escola, é assim que tinha que ser. Eu escolho com quem eu vou me casar, e é isso mesmo. Eu tenho direito a voto, claro. Poderia ser diferente disso? Eu não preciso de uma autorização do meu marido para começar a trabalhar. Eu tenho uma lei que me protege contra a violência, contra o abuso. Como deveria ser. Mas a verdade, irmãos, é que nós estamos aqui hoje porque muitas outras vieram antes de nós, lutando, sofrendo injustiças, sendo desvalorizadas, para que hoje a gente pudesse conseguir um lugar e uma voz. Porque nem sempre foi assim. E talvez, aqui mesmo entre nós, existam algumas mulheres que não tiveram oportunidade de estudar, porque naquela época, se alguém da família tinha que estudar, essa pessoa quem era? O homem, né? Vê como são as coisas. Apesar de que ainda existe muito para ser trilhado. E tem um relatório, o relatório das Nações Unidas, especificamente sobre as principais questões mundiais relacionadas à mulher. E o alvo para os próximos anos, eles giram em torno dos seguintes problemas. Ainda hoje, em 2018, problema do acesso igualitário à educação, oportunidade de emprego, acesso a serviços de saúde, salários, direitos humanos e direito de participar igualmente nas questões políticas e sociais do seu país. Você vê que, a despeito de tantas vitórias, ainda existe um caminho longo para ser trilhado. E esse relatório continua dizendo o seguinte, que as mulheres representam mais da metade da população mundial. Mas se a gente pega só o mundo pobre, do mundo pobre, 70% é composto por mulheres. As mulheres, elas representam 2/3 daquelas pessoas às quais não é ensinada a ler nem escrever. Então, de cada 10 pessoas no mundo que não sabem ler nem escrever, 6 pessoas são mulheres. Elas são as principais cuidadoras das crianças e dos idosos, e também as mulheres representam a maior parte, mulheres e crianças, representam a maior parte de refugiados do mundo. A despeito de nós estarmos aqui, entre tantas meninas bem-nascidas, bem-criadas, que foram respeitadas e tiveram direito de ir crescendo completamente de acordo com as fases da vida, como deveria mesmo ser, mesmo aqui entre nós, se nós nos voltamos só para dentro desse templo, quantas histórias aqui entre nós, de abuso, de desrespeito, de desvalorização, de descrédito, entre nós aqui, talvez histórias silenciadas, e que nunca virão à tona, porque ainda hoje essas coisas acontecem. As mulheres ao redor do mundo, a elas, é negado o direito de viver e de escolher livremente o seu futuro, são forçadas à prostituição, proibidas de ir ao médico, barradas das urnas, são mal alimentadas, sobrecarregadas, mal pagas, não escolarizadas e sujeitas à violência simplesmente por terem nascido mulheres. Isso sem contar
aquela coisa que traz um desconforto só de citar, que ainda hoje entre nós, no nosso mundo, ainda existem casos de sufocamento até a morte de bebezinhas, meninas, simplesmente porque nasceram meninas. A principal causa de morte entre as mulheres de 14 a 44 anos é a violência. E violência dentro do próprio lar, pelos seus próprios parentes. E onde é que Deus entra nessa história? Como é que Deus vê a mulher? Como Deus se relaciona com a mulher? Qual o valor que Deus dá para a mulher? Nós só temos uma forma de descobrir isso, que é indo à palavra de Deus. E quando a gente começa, desde o livro de Gênesis, a gente vê uma valorização perfeita, porque Deus criou homem e mulher, o quê? A sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. Não está escrito lá na Bíblia, olha, que o homem está acima da mulher, então ele deve agir tiranamente, deve oprimir a mulher, deve subjugá-la. Em nenhum lugar da Bíblia a gente encontra isso. A expressão bíblica do Gênesis, que nós encontramos em Gênesis 1, 24, que destaca que serão ambos uma só carne, esta expressão revela que não há nenhuma afirmação ou ordem colocando o homem em posição superior à mulher. E o que nós aprendemos ao pesquisar esse assunto na Bíblia é que se as mulheres estiverem saudáveis, as suas famílias florescerão. Se as famílias estiverem saudáveis, a igreja se fortalecerá, a igreja florescerá. Se a igreja floresce, a nação floresce. E todos são abençoados por causa disso. Quando nós vamos ao Velho Testamento, a Bíblia nos ensina, em nítido contraste com a atitude de muitas culturas antigas, que Deus mostrava profundo respeito e dava grande consideração às mulheres. Por exemplo, vocês mesmos vão se lembrar disso, porque eu arriscaria dizer que mais de uma centena de vezes no Antigo Testamento, a gente vê Deus chamando o seu povo, despertando o seu povo para a causa das viúvas, para o cuidado para com as viúvas. E qual era o papel social, o lugar social que uma viúva ocupava naquela época? Não era um lugar de destaque, mas Deus se preocupava com elas. O que a gente vê também, olha, Deus interveio 2 vezes para proteger a esposa do pai da fé, porque ele mesmo estava consentindo em que ela fosse violentada. Olha que coisa interessante a gente pensar sobre isso. Se não fosse Deus intervir, o que teria acontecido com Sara? Deus também mostrou favor à esposa de Jacó, Lia. Lembra que ela era estéril? E Deus abriu-lhe a madre para que ela desse à luz a um filho e fosse mãe de uma grande nação. Também temos o favor de Deus demonstrado aquelas 2 parteiras israelitas, mulheres segundo o coração de Deus, que arriscaram a própria vida para proteger os meninos hebreus da matança dos bebês lá no Egito. E a Bíblia, Deus foi tão cuidadoso que Ele permitiu que chegasse até nós hoje uma deferência, um agrado de Deus para com aquelas parteiras. Anônimas, o nome delas, hein? Não acho até que o nome delas está descrito na Bíblia, agora me confundi. Mas tantas mulheres anônimas na Bíblia que receberam o favor de Deus. E essas mulheres especificamente, Deus, o versículo bíblico lá, diz o seguinte, que Deus as presenteou com famílias por causa desse ato corajoso delas. Sábado passado nós tivemos aqui a referência à linda história de Ana, e eu gostaria de convidar vocês para que abríssemos a Bíblia juntos, no livro de 1 Samuel, e a gente vai retomar essa história, porque realmente ela é muito marcante. Livro de 1 Samuel, capítulo 1, olha que coisa marcante, essa situação. Uma mulher angustiada, capítulo 1, versículo 10. Levantou-se Ana, e com amargura de alma,
orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres. Vê que oração mais genuína, que oração de entrega, que oração de clamor. Ela ora a Deus, ela vai diretamente a Ele, a despeito de tantas culturas antigas não permitirem que nenhum tipo de adorador se referisse diretamente ao seu Deus. Mas o que a gente vê aqui no Antigo Testamento é que Deus dá a liberdade para os seus adoradores terem acesso direto a Ele, não só homens, mas mulheres. E mulheres angustiadas, mulheres agoniadas, mulheres rejeitadas pela sociedade, porque no caso aqui nós sabemos que Ana era estéril. E ela foi e clamou a Deus. E sabe o que o relato bíblico nos diz? Que Deus teve compaixão de Ana, abriu o ventre e ela deu à luz a um dos maiores profetas do Antigo Testamento. A gente tem também, ali no Antigo Testamento, a história de uma viúva que tinha uma dívida tão grande. Agora imagina, além de viúva, nos tempos antigos, com uma dívida tão grande que quando o credor veio para cobrá-la, ela falou que não tinha condições e ele falou: não vai pagar? Tá bom. Então eu vou levar seus 2 filhos, porque eles vão ser meus escravos. Imagina a situação de uma mulher viúva se perdesse esses 2 filhos. E para uma situação tão trágica como essa. E ela implorou a Deus, ela clamou ao profeta do Senhor. E a gente tem esse relato em 2 Reis, no capítulo 4, onde Eliseu deu orientação para essa mulher, e Deus multiplicou o azeite dela, não só a ponto de ela conseguir pagar a sua dívida, mas ainda manter o seu sustento para proteger os seus filhos e preservar a dignidade, a sua dignidade e a dignidade da sua família. Interessante também a gente analisar a questão do papel da liderança, o lugar de liderança que a mulher tinha nos tempos do Antigo Testamento. A gente vê, por exemplo, a liderança de Miriam, de Débora, de Ana, Jael, Judite, Débora, Iuda, líderes de guerra, inclusive, entre esses nomes aqui que eu citei, mulheres que não só eram líderes debaixo da aprovação de Deus, segundo o coração de Deus, mas mulheres às quais os sacerdotes e homens de Israel iam buscar conselho, nos tempos antigos. A gente tem em Provérbios 31, aquela descrição, né, da mulher virtuosa. E quando a gente vai vendo aquela descrição, um capítulo inteirinho, do que é ser uma mulher virtuosa, a gente vê ali que, inclusive, ela é uma mulher de negócios também. Não só uma mulher feminina, cuidadora, bondosa, maternal, mas também uma mulher que negocia. Mas eu gostaria de convidar vocês a irmos para o livro de Êxodo, porque esse capítulo 23... Vamos lá para o livro de Êxodo, no capítulo 23. Esse versículo é tão querido para mim. Mesmo muito antes de pensar em trazer essa reflexão para cá relacionada à questão da mulher, mas ele já me tocava. Várias vezes eu vi esse texto ser usado, versículo 12, com relação à guarda do sábado. Mas olha o que o versículo diz. Êxodo 23, 12. 6 dias farás os teus negócios, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse. Olha Deus preocupado aqui, ó. Para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua escrava e o estrangeiro. Irmãos, quanta riqueza, quanta coisa a gente pode aprender do caráter e do amor de Deus para com seus filhos. Em um versículo só, a gente vê aqui a questão do dia sagrado, do sábado, a questão do cuidado de Deus para com os animais, cuidado de Deus para com os estrangeiros, e principalmente os cuidados de Deus para com que classe de mulher? Escrava. Mas se hoje a gente tem uma noção assim meio vaga do que poderia ter sido uma mulher escrava, imagina então tentar imaginar o que era uma mulher escrava naqueles tempos antigos. E Deus especificamente, isso aqui é a palavra de Deus, ele falou assim: olha, você vai se lembrar dessa mulher escrava. Ela vai ter um dia só para ela, sabe para quê?
para ela ser mulher, para ela colocar em prática aquilo que existe de mais característico na mulher, que é a maternidade, para ela acalentar os seus filhos. Olha que coisa linda! O que a gente aprende aqui da valorização de Deus para com qualquer tipo de classe de mulher, viúva, estéril, marginalizada, escrava. Deus se preocupando com essas classes de mulheres. Não há em nenhuma parte da Bíblia a mínima referência de que as mulheres devam ser inferiores, vitimizadas ou oprimidas por homens que as maltratem ou que as sujeitem a qualquer tipo de abuso. E quando a gente vai, então, para o Novo Testamento, aí é aquele escândalo, né? Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado, a divindade entre nós. E como é que Jesus se relacionou com as mulheres? O que a gente pode aprender do relacionamento de Jesus para com as mulheres? Em primeiro lugar, se a gente faz uma retrospectiva muito superficial para com a situação da mulher naquela época, a gente percebe que a mulher era anônima, era sempre referenciada pelo nome do pai. Depois que ela se casava, ela se tornava, então, propriedade e objeto do marido, que governava sobre ela como um senhor absoluto. Sem autonomia, ela nem era contada entre os habitantes. Lembra dessas referências que a gente tem ali no Novo Testamento, né? Devia ao esposo total lealdade e era tratada sempre com desconfiança, partindo do princípio de que ela fosse naturalmente infiel. Mas aí entra nesse cenário, irmãos, a figura do Deus encarnado. E Jesus Cristo, instaurando ali o cristianismo, ele muda o rumo da mulher. Até hoje, imagina, vocês conseguem imaginar o que seria da nossa situação hoje se não fosse o cristianismo? Se não fosse Jesus Cristo ter se encarnado, como seria a condição da mulher hoje? Jesus Cristo vem e trata indistintamente homens e mulheres. Ele não curava só homens. Ele não privilegiava os homens. Ele tanto cuidava de homens, tratava de homens, curava os homens, dava atenção aos homens, quanto às mulheres. E essas dúvidas com relação à messianidade de Jesus sempre o acompanharam. Mas é curioso a gente ver a questão da fé das mulheres, porque elas, desde o início de Jesus, desde o início do ministério de Jesus, elas o acompanhavam e eram fiéis ali. A Bíblia cita a questão de Maria, Joana, Susana, mulheres que o acompanhavam e patrocinavam o seu ministério. E se a gente para pensar em Maria, mãe de Jesus? Vê que agraciada essa mulher, essa menina, essa adolescente. O que é que aquela adolescente tinha para ser escolhida mãe de Jesus? Eu tenho várias adolescentes aqui agora me ouvindo. E o tema proposto para essa manhã é Mulher segundo o coração de Deus. Ela era uma adolescente. E era uma adolescente segundo o coração de Deus. Deus poderia ter escolhido 1 milhão de formas de vir e viver entre nós. Mas Ele escolheu vir através da concepção. Ele passou pela gestação. Veio através de uma mulher, do ventre de uma mulher. E a escolhida foi Maria. O que é que aquela adolescente, aquela menina tinha de diferente? A gente não tem um evangelho segundo Maria de Nazaré, mas algumas participações dela já demonstram para a gente que tipo de mulher que ela era e que faziam dela uma mulher segundo o coração de Deus. Quando houve o momento da anunciação e o anjo disse para ela, pobre, solteira, virgem, numa sociedade totalmente machista, e o anjo diz, você vai ficar grávida sem se casar. Sabe o que ela diz? Ela não virou para ele e disse assim, tu tá pirado? Não, ela virou para ele e disse, que se cumpra em mim a palavra do Senhor. Eu estou disposta a fazer a tua vontade. Parece que estava acontecendo com ela aquilo que aconteceu com Isaías, né? A quem enviarei e quem há de ir por mim? No meio de tantas adolescentes em Israel, quem é que está disposta? Senhor,
que se cumpra em mim conforme a tua vontade. Foi isso que Maria disse. E depois, em outros momentos de desconfiança, imagina a luta. É difícil a gente conseguir imaginar tudo que essa mulher viveu. Mas mesmo depois, durante o ministério de Jesus, ela o acompanhou. Uma vez, ele nem tinha ainda começado o ministério, ela disse, em uma festa de casamento, façam tudo conforme ele disser. E aos pés da cruz, os discípulos tinham fugido. Os discípulos, amedrontados, estavam perdidos na vida. E quem é que estava aos pés da cruz? O sexo frágil? Estava lá, aguentando, no pé da cruz. As palavras que até hoje sustentam a nossa fé, saíram da boca de Jesus para mulheres, inicialmente. Palavras como, por exemplo, as que ele disse para a mulher samaritana, sou eu sou o Messias. Tantos homens, tantos grandes da sociedade, tantos influentes, estavam ali em volta dele, querendo saber quem é esse cara, o que ele está querendo. E é para uma mulher que ele chega e fala assim, eu sou o Messias. E essa mulher samaritana, olha a situação. A Bíblia descreve, vamos abrir em João no capítulo 4. João no capítulo 4, a partir do verso 5. Olha a descrição do encontro de Jesus com essa mulher samaritana. A partir do versículo 5. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Eu acho interessante porque essa construção textual aqui dá até a entender que Jesus estava por ali, assim, vamos ver aqui o que vai acontecer, né? Enquanto meus discípulos vão comprar comida, porque eu estou morrendo de fome. Mas, irmãos, Jesus foi para aquele lugar para se encontrar com aquela mulher samaritana. Ele estava ali, com fome, cansado, debaixo de um sol escaldante, esperando por uma mulher. E que classe de mulher? Totalmente rejeitada. Uma mulher que não era digna de ser cumprimentada nem por uma mulher judia. Mas Jesus estava ali esperando por ela. E foi com essa mulher que ele teve o maior diálogo que está registrado ainda aqui para nós até hoje. O maior diálogo de Jesus com uma pessoa foi com uma mulher. E essa, a mulher samaritana. E se a gente então vai para aquele encontro de Jesus com a mulher hemorrágica? É chocante, né? É escandaloso até. Jesus estava ocupado, estava atarefado. O que ele estava indo fazer? Quem se lembra? Quando a mulher hemorrágica tocou em Jesus e tirou dele virtude, sabe para onde ele estava indo? Ele estava indo atender uma menina de 12 anos. Você vê que uma menina de 12 anos, ela tinha valor suficiente para Jesus tirar um dia inteiro e falar, eu vou lá atender essa menina. Só que no meio do caminho, ele é interrompido por uma imunda, por uma mulher que nem deveria estar em público. Mas ela foi ali e ela deu um toque, porque perdera tudo o que tinha durante 12 anos lutando com uma doença. A mesma idade daquela menina de 12 anos que ele ia atender, durante esses 12 anos essa mulher hemorrágica vinha sofrendo com essa doença incurável. Mas ela tirou virtude de Jesus, ela recebeu graça, ela recebeu bênção, ela foi curada. E foi para essa mulher que Jesus disse, filha, vai, você está curada, a tua fé te salvou, vai em paz. Essas palavras que até hoje acalentam a nossa fé, até hoje dão ritmo para a nossa esperança, Jesus disse para uma mulher hemorrágica, para uma marginalizada da sociedade. Maria e Marta, né? Maria, como representando a porção contemplativa da fé, e Marta, representando a parte prática. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 8 do livro de João. Vamos lá para o capítulo 8 do livro de João.
O que a gente tem ali? Imaginem bem, você está dando uma aula, conversando com seus amigos, explicando uma situação como era o caso aqui do capítulo 8 de João, e de repente você é interrompido. Que estraga prazeres, né? E ainda interrompido por uma situação gravíssima. Jesus estava ensinando aos seus discípulos, tinha uma grande multidão junto com ele, de repente, para tudo. Pá, jogada aquela mulher ali pelo chão. Essa mulher foi pega em flagrante adultério. Estava ali. Uma mulher encurvada pela vida, desconhecida, anônima, pobre, rejeitada publicamente e ainda por cima adúltera. Mas foi essa mulher que foi mais importante para Jesus do que todo o ouro do mundo, tão valiosa como a mais pura das mulheres. Ela foi considerada ali como uma joia raríssima. Ela tinha sonhos, sim, como todos os outros. E Jesus deu vida aos seus sonhos. Valia a pena correr riscos por ela, porque Jesus estava se expondo. Na verdade, eles não estavam nem interessados com aquela mulher. Eles estavam querendo era matar Jesus. E Jesus dá um banho de lucidez naqueles perseguidores e fica ali, ele com aquela mulher. Ele levanta o queixo dela e fala: mulher, cadê os teus acusadores? Não sei, Senhor. E ele fala: nem eu tampouco te condeno. Vai e refaça os seus caminhos. Vai e revise a sua história. Cuide-se. Não fique presa ao seu passado. E sabe o que aconteceu? Jesus a despediu, mas ela não foi embora. Ele a despediu, mas ela começou uma nova vida. Uma vida de discípula de Cristo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Jesus mostrou para a gente na prática uma coisa que depois Paulo iria escrever, dizendo o seguinte: porque para Deus não existe nem judeu nem gentil. Para Deus não existe nem escravo nem livre. E nem homem e nem mulher. Isso está escrito lá. No livro de Gálatas, no capítulo 3, 28. E é isso que a gente vê, tanto Deus no Antigo Testamento, quanto Jesus no Novo Testamento. Deus dá à mulher o respeito e o lugar de igualdade que ela merece, por ter sido criada à imagem e semelhança de Deus. A palavra de Deus nos ensina que cada mulher merece a chance de realizar o seu próprio potencial, dado por Deus. Portanto, Igreja Adventista, sejamos referência no cuidado e na valorização das nossas meninas, das nossas idosas. Sejamos referência na valorização à mulher, não porque os direitos humanos estão aí batendo a nossa porta. Ei, olha, o que vocês estão fazendo com as mulheres? Não porque as leis trabalhistas estão aí chamando a nossa atenção. Será que vai ser preciso o governo vir e fazer a gente cumprir a palavra de Deus à força? Porque a palavra de Deus diz que não existe diferença, que nós somos iguais perante Deus, que Deus nos trata indistintamente. Mulheres adventistas, meninas, jovens, este é o nosso momento. Graças a Deus que nós estamos aqui em 2018 e não em 1908 ou em qualquer outro período da história. Este é o momento para que sejamos mulheres segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque Ana já morreu, Maria Madalena já morreu, Maria de Nazaré não está mais aqui, Madre Teresa de Calcutá não está mais aqui. Agora é o nosso momento. As mulheres segundo o coração de Deus hoje somos nós. E Deus nos chamou para sermos luz. Deus nos chamou para sermos estandarte, e isso é muito sério. O mundo está tão de cabeça para o ar, está tão de perna para o ar, que simplesmente o fato de nós sermos mulheres hoje já é um grande favor que nós estamos prestando à sociedade.
Precisamos trazer nova dignidade e respeito à família, às mulheres, às meninas ao nosso redor, porque ao fazer isso, nós traremos nova força e nova estabilidade, não só para a nossa família, como para a nossa igreja. Como ser uma mulher segundo o coração de Deus? Ao olhar essas mulheres aí, da Bíblia, a gente poderia destacar, por exemplo, a questão da humildade de Maria, mãe de Jesus, a perseverança na oração, ensinada através de Ana, a coragem de Maria Madalena para esquecer e superar o passado, o fervor missionário da mulher samaritana, de Marta e da própria Maria, mãe de Jesus, o caráter daquela mulher virtuosa, lá de Provérbios 31. Este é o nosso momento. Deus nos chama para sermos o melhor de nós. Ele não me chama para ser Ruth, para ser Esther. Já teve uma no passado. Agora Ele me chama para ser o melhor de mim. Em nome de Jesus. Para que vivamos de forma honesta, fiel, sábia, ponderada e dedicada. De forma feminina, sem nos esquecermos de que a beleza é enganosa e a formosura é passageira. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será elogiada. Deus nos chama para vivermos ativas na igreja, engajadas na obra do Senhor. Deus nos chama para fortalecermos e edificarmos o nosso lar como um estandarte, como um exemplo, com uma dinâmica familiar saudável, para mostrar para esse mundo perdido, para essas famílias esfaceladas por aí, que ainda é possível. Então, amigos, irmãos, esse é o chamado que temos diante de nós. Esse é o exemplo que temos na palavra do Senhor. Cuidemos das nossas meninas, das meninas e dos meninos, para que eles aprendam a se respeitar desde criança. Porque quando a gente vê abuso, violência, preconceito e desrespeito na vida adulta, é porque falhou justamente esse tipo de ensinamento lá na base. Que as nossas meninas, que os nossos meninos cresçam com respeito, sendo amados. Este é o nosso chamado como igreja adventista. E este é o momento para irmos além do discurso e agirmos dando valor à mulher, de fato, como apresentado pela palavra de Deus. Que Deus nos abençoe a todos. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, porque Tu és um Deus de igualdade, porque nós somos o Teu povo, homens e mulheres, temos acesso a Ti, e Tu nos tratas a todos igualmente, indistintamente. Louvamos o Teu nome por isso, Senhor, porque através da Tua palavra, nós podemos tirar dali força para prosseguir na nossa jornada, para desenvolvermos os nossos talentos e os nossos dons, fiados na certeza de que Tu nos aceitas a todos. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela Tua cura, porque Tu nos chama para cumprirmos uma missão. Fortaleça-nos, portanto, Senhor. Nós estamos aqui como Teu povo, nos colocando à Tua disposição para que a Tua vontade se cumpra entre nós. Rogamos a Tua bênção pelas mulheres desta igreja, pelas meninas, pelas adolescentes, pelas jovens, pelas idosas, que todas recebam de Ti a força e a fé para cumprirem e realizarem o sonho que Tu tens para cada uma delas. É o que oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar a nossa bênção, venham comigo. Que o Senhor nos abençoe e que também nos dê a paz. Que o Senhor nos acompanhe agora e sempre. Tenham todos um feliz sábado, que
Lembrem-se que a saída é pelas portas laterais. Em seguida temos a Escola Sabatina no prédio ao lado e nos encontraremos nas próximas reuniões da nossa igreja.